Me explica pra mim a natureza dessa briga. Por favor. O Eduardo Bananinha postou umas fotos esses dias. Aliás, primeiro voltando a algumas coisas. O Gilson Machado, aquele ministro preferido seu. O sanfoneiro. Isso, ele fez um vídeo que vai passar aqui agora, a gente vai dar uma olhada, vamos lá. Um porte de arma dessa maneira. Agora a gente fala sobre outra campanha de vaquinha que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, está fazendo para incentivar doações via Pix para Jair e Eduardo Bolsonaro. Segundo Gilson Machado, os recursos serão usados para custear despesas com advogados, médicos e para ajudar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que também é do PL, que está morando lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o ex-ministro em vídeo divulgado no fim de semana. Pode soltar. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse, Gilson, tu já pensasse se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Só queria comentar um negócio, olha só. Eu já imagino que eu já vi esse vídeo, né? Mas assim, ele vai naquela linha do... Bolsonaro tem muitos gastos jurídicos. Gente, o Bolsonaro... O Bolsonaro tem os gastos jurídicos dele bancados pelo PL, em grande medida. Tá? O partido já tinha avisado que ia cuidar desses gastos, umas coisas que justificavam, inclusive, a parceria com o PL, que o PL estava focado nisso. E um cara que recebe 17 milhões, por favor, alguém nos comentários ou alguém da nossa equipe, se você botar na renda fixa os 17 milhões, quanto que rende por mês? Se botar, porque o Bolsonaro já tem um salário, ele já tem as aposentadorias dele. Se você pegar isso, mais um valor na renda fixa, assim, eu garanto que sobra uma graninha por mês, assim, foderosa, tá? Ó, 184 mil por mês, é isso, Riso? Eu acho que sim. Tá? Bota aí. O chat falou 170? Estão falando aí, enfim, haver abatimento de imposto, não sei o quê. O lance é o seguinte, fora tudo que ele já recebe, sobra ainda uns 150 conto pra brincar. Tá? Assim, não me parece que o Bolsonaro gastou 8 milhões. Aí seria muito burro, né? Aplica, vai usando, ou usa as outras entes. Volta a colocar, o Bolsonaro tem as aposentadorias de militar, tem um monte de coisa, ele tem um acúmulo ali, tem um valor grande que ele recebe de deputado. Você vai somando, o Bolsonaro tem uma renda mensal que ultrapassa tranquilamente os 300 mil reais. Contando esse valor, se ele aplicou. Como eu acho que ele aplicou, e ainda tem os aluguéis que ele deve receber daquele mundaréu de casas que ele comprou com dinheiro vivo e com dinheiro, né, por dentro, né? Ou seja, será que eles não fazem nada com esses imóveis, Riso? Será que eles não recebem nem um aluguelzinho, tá? O que eu quero dizer, assim, a família Bolsonaro é muito rica. O Bolsonaro é um sujeito muito rico, acumulou um patrimônio na política descomunal, que ninguém vai conseguir explicar, falando que foi uma lojinha da Copenhagen e tal. Então, você esqueceu também do, poxa... do calendário, do vinho. Eles vendem calendário, vinho, Sim. capacete. Porra. Então, eu acho muito curioso, né, que ele vende um monte de produto, ele faz toda uma série de malandragens, fora as coisas que ele amealhou no período de deputado, tá? E aí ele precisa de mais dinheiro pra pagar advogados, que, vamos ser honestos, dificilmente não é o partido que paga. Complicado, né? Complicado. Então, assim, o discurso do sanfoneiro, que me desculpe o sanfoneiro, que tocar sanfona é difícil pra caramba, um dos instrumentos mais, vamos dizer, intrincados aí pra você tocar, ou seja, ele não é um sujeito burro, não dá pra ser burro e sanfoneiro ao mesmo tempo. Se sabe tocar sanfona, o sujeito tem uma coordenação boa, o sujeito tem um cérebro bom. Me desculpe aí, mas é o seguinte, nessa o senhor mandou muito mal, vamos ouvir ele. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo pelo Brasil, nosso país. É pelo Brasil, você entendeu? Mande um Pix pro Bolsonaro, porque ele já gastou 8 milhões, porque isso não é pra você, não é por mim, não é pro sanfoneiro, é pro Brasil. Então quando você compra uma bota do Bolsonaro também é pelo Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse um movimento bolsonarista ou um partido bolsonarista, e ele precisasse de dinheiro pra tocar uma causa, que fosse uma manifestação, gente, é legítimo, nós fazemos isso e qualquer um que faz de maneira honesta,
tem problema nenhum em fazer, isso é legítimo. Agora, a gente tá basicamente vendo uma galera que faz o custeio de um estilo de vida grande do acúmulo de patrimônio do Bolsonaro. E vamos falar a verdade, esses senhores e senhoras de idade que ficam doando esse dinheiro, eles querem mais ver o Bolsonaro rico mesmo. Eu já vi vários que falam, dane-se, eu quero que ele ganhe muito dinheiro, o Bolsonaro tem que ser rico, por mim ele é rico. Então é isso. Legal, vocês são livres pra doar o dinheiro de vocês. Só depois não critique muito a galera do Tigrinho, a galera do Bebê Reborn, tá? Assim, vocês não são diferentes dessa galera. Vamos lá. Porque o Brasil tem jeito sim. E ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele tá tendo. Obrigado, hein? Bota pra diante. Ele não vai desistir do Brasil. Doe pra ele, senão ele desiste, hein? Tô quase desistindo, hein? Vou desistir. Ai. E vamos de novo reativar essa campanha. Faltou combinar com o Eduardo Bolsonaro de parecer pobre lá nos Estados Unidos. Vamos exibir 2 prints aqui e mostram Heloísa Bolsonaro usando uma bolsa que o pessoal da rede social está identificando como sendo da Louis Vuitton, né? Circularam aí imagens nas redes sociais apontando que essa bolsa custa quase 37 mil reais. Então, postagem lá no Instagram dela da forma como ela se vestiu para ir num evento de rodeio nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha lá o detalhamento ali dos preços, num lugar de venda virtual. Tem a foto dela com o Eduardo, produção? Novamente, tem problema nenhum ter lazer. Não tem problema nenhum. O lance é que a relação que eles têm com os seus seguidores, dado que eles têm... Lembra que eu falei da assimetria ontem? Digite 1 se vocês lembram que eu falei da assimetria. Dado que a relação deles com o público é muito assimétrica, né? Um público que precisa de migalhas ali pra ficar completamente, meu Deus, eles estão lutando por nós e tal. Então eles vão jogando essas migalhas e aí criam essa relação abusiva. Soa para nós, entenda uma coisa, pra nós que estamos daqui, pro Felipe Moura Brasil, pro pessoal do antagonista, pro público do antagonista, pra nós soa abusivo. Pro público do Eduardo não soa abusivo. Pro público do Eduardo, ele não consegue entender. Eles estão curtindo, mas que bom que eles estão curtindo, porque eles são meus heróis. Esses caras têm um entendimento, tá? E assim, parabéns pra família Bolsonaro por ter conseguido criar esse entendimento. Há algo muito meritório. O entendimento dos Bolsonaro para o público, especialmente esse público mais velho, é que os Bolsonaro são uma família real. Acompanhar a vida dos Bolsonaro é como aquele monte de britânico que acompanha a vida da família real. Aí fofocas, o Charles com a Camila Parker Bowles. Nossa, olha esse drama aqui. Nossa, a princesa Diana brigou com a rainha. Não, o príncipe Harry casou com fulano. As pessoas ficam vivendo aquela vida de uma família real. A família real meio que catalisa a atenção das pessoas, porque é como se fosse uma família que concentrasse seus sonhos, desejos e suas projeções, inclusive de o que seria, vamos dizer, uma família modelo. Os Bolsonaro exercem isso para seus seguidores. Os Bolsonaro são para os seus seguidores uma família real. Então, esse seguidor, ele fica feliz dos Bolsonaro, do Eduardo tá num rodeio que ele tá curtindo, se ele estiver comendo muito bem, se ele estiver vivendo muito bem com as doações do cara, pros caras tá tudo bem. E não é uma coisa que você tem que girar pra eles e falar assim, você tá sendo trouxa. Ele não enxerga que ele tá sendo trouxa, até porque as pessoas, por mais que exista essa simetria, elas não são tão trouxas como todo mundo imagina. O cara imagina que eles podem estar curtindo, e ele gosta que essas pessoas curtam. Eles gostam, eles ficam felizes. Se os seguidores do Bolsonaro puderem garantir uma vida de um nababo pro Bolsonaro, isso couber no bolso deles, eles assim o farão. Porque eles enxergam a família Bolsonaro como uma família que foi, vamos dizer, escolhida por Deus para os representar. É uma relação de família real mesmo. Tá? É uma relação quase mística, uma conexão mística que eles têm com a família Bolsonaro. E isso não é apenas eles que evocam. Ontem eu mostrei na live a propaganda do João Campos, que evoca o Eduardo Campos, que evoca o Guel Arraes, as hemoglobinas, o olho verde. Ou seja, eles trabalham uma ideia, uma mítica de uma família real. Lá pra Pernambuco. Pros Bolsonaro é ao redor do Brasil, com esse eleitor patriota e tal. Então, se é uma família real, eles têm que morar num castelo, eles têm que ter criados, eles têm que comer bem. Entendeu? E os Bolsonaro sabem disso. Eles entendem isso, eles trabalham essa lógica, eles operam essa mítica mesmo. E aí levam vantagem com isso. Vamos lá. Aí o Eduardo respondeu, Riso? O vídeo do sanfoneiro é do dia 18, tá? Ok. Passou o dia 18, passou o dia Pegou 19. mal, porque começou a viralizar isso aí. Viralizou pra caramba. Passou o dia 19, aí o Felipe Moura fez o vídeo dele, e aí só no dia 20, o Bananinha falou isso aqui.
Fala pessoal, estou aqui para transmitir uma mensagem, dizer que eu não estou pedindo doações, não estou pedindo Pix. Eu agradeço a todo mundo que de bom coração, por vezes até chega mensagem no meu Instagram, pessoas falando para eu colocar adiante uma campanha dessas, mas não é necessário, tá? Consigo me sustentar aqui nos Estados Unidos. Agradeço a boa vontade de todos vocês, agradeço ao Gilson Machado, nosso eterno ministro do Turismo, por ter feito um vídeo, falado isso daí, mas nesse momento a gente não precisa desse tipo de iniciativa. Tem outros projetos nos Estados Unidos que a gente está tentando colocar adiante e também a gente segue com todas as pautas que vocês já conhecem. Eu não preciso ser aqui redundante e falar tudo mais uma vez, mas vocês conseguem entender e imaginar certinho. Se Deus quiser, a gente vai ter muito êxito muito brevemente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Então esse foi o vídeo. Fala, E por que esse vídeo, por ser vídeo inclusive, é um vídeo destinado à própria militância, aos seguidores. Ou seja, o Gilson Machado, ao colocar o Eduardo Bolsonaro no meio, justamente no momento que o Eduardo Bolsonaro estava indo dar o rolê lá no rodeio e viralizou o negócio da bolsa lá da esposa dele. Ai, puta, olha a merda que deu. Tamo apanhando aqui à toa. Essa é a sensação dele, ou não é? Tô apanhando aqui à toa. E aí, isso atrapalha a imagem que o Eduardo tem para uma parte desse público, que ele se colocou no alto exílio nos Estados Unidos para liderar, dos Estados Unidos a luta contra o Xandão. Que é um papo bem... muito antes dessa treta com o Xandão, o Eduardo já queria ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Quem não lembra? Que descobriram que é do caso do chapeiro e tal. Ou seja, morar em Washington já estava nos planos do Eduardo Bolsonaro, no mínimo desde 2019. Basta ver que as notícias que o Eduardo queria ser embaixador em Washington são de 2019. Então, já em 2019 tinha esse desejo, morar nos Estados Unidos. Ele sempre quis, ele queria sempre ficar na Comissão de Relações Exteriores. Ele se coloca como se fosse um articulador dessa internacional de direitista aí do Bannon, porque ele é amigo do Bannon e ele é o cara que grudou no Bannon. E é uma espécie de representante do Steve Bannon e também da família Trump, né, do Trump, dos interesses do trumpismo, junto ao Bolsonaro. É ele que faz o vínculo que coloca os Bolsonaro como um satélite do Trump, como outros grupos políticos assim o são em outros países, né? Assim como o Chega é satélite do Trump em Portugal, assim como o Vox é satélite deles na Espanha, assim como o Orbán é um satélite. Enfim, existe uma constelação errada, mas existe um planeta Trump com seus satélites voando aí, orbitando ao redor dele, e o Eduardo Bolsonaro quer ficar ali, nesse mundo. Então ele criou uma historinha muito boa. Talvez exista um medo de prisão real e concreto, porque as conversas que envolvem o Eduardo Bolsonaro no tocante à questão do golpe são todas meio perigosas, né, pra ele. Aparentemente tanto ele quanto a Michelle, as conversas que tem e os depoimentos lá de Mauro Cid, etc, dão, vamos dizer, se encaminham pra linha de que Michelle e Eduardo eram bem favoráveis a convencer generais e meter o golpe ali, tá? Então ele saiu, juntou ali a fome com a vontade de comer e tá lá, tá? E o problema é que se parece que ele realmente não tá tocando nada muito importante, não está derrotando o Xandão nos Estados Unidos, e sim que ele tá curtindo a vida doidado, a legitimidade interna perante o bolsonarismo, e sim há uma crise de legitimidade deles, dado que, por exemplo, ele é deputado federal, mas o Nicolas já dentro da bancada do PL já tinha se construído como alguém mais forte. Isso aí, né, isso aí atrapalha ele, né? Vamos colocar hoje, ele é um deputado licenciado. Então acho que ele teve que vir a público para colocar isso, e para mim isso denota fraqueza, não força. Isso que ele fez foi um recuo. Foi um recuo, talvez por conta de um erro estratégico do Gilson Machado, que colocou ele, e dado que a posição dele não é tão forte como anteriormente, tá? Ele vai ter que recuar. Então, pra mim, né, recusar dinheiro, alguém na posição dele, é um recuo porque pegou mal, e é real que pegou mal. Aqui, ó. Vamos lá. Felipe Moura. Eu não teria vergonha de pedir ajuda se estivesse precisando. Graças a Deus, não estou e por isso não pedi. Agora, eu teria vergonha de ser uma prostituta de opinião, vendendo minha consciência como você faz para quem pagar mais. Isso sim me deixaria muito envergonhado, porque de todas as prostituições humanas, essa é a pior, pois vende a própria alma. Uma prostituta na rua vende apenas um corpo. Você vende algo muito mais precioso, caráter. Disse Eduardo Bolsonaro que tinha um séquito de jornalistas puxa-saco, alguns empregados à época, inclusive na EBC, quando eles tocavam, né? Sobre justamente Felipe Moura Brasil, que é um exemplo hoje de um cara que não é alinhado a ninguém, ele é alinhado aos próprios valores, e o antagonista que hoje faz um trabalho de jornalismo true, real, tá?
Sei que a intenção da cara que fez a matéria Blogueiros de Crachá, que ensejou o início da narrativa do GDO e demais perseguições, nunca foi a preocupação com o dinheiro alheio, mas sim difamar e depreciar a quem você inveja. Novamente, falou que fulano tem uma opinião sobre você por inveja, sem apresentar nada, porque às vezes existe inveja mesmo na vida, não é o caso do Flipe Moura Brasil, claro, mas em alguns casos existe inveja, mas só jogou inveja, parece papinho de menina. Vamos lá. Já que você virou fiscal de bolsa, quero te lembrar que minha esposa pode ter a bolsa que quiser, afinal de contas, eu e ela trabalhamos, não somos corruptos ou ladrões. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento, não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem: soltar os presos políticos e resgatar a nossa democracia, mesmo que seja necessário vencer obstáculos interpostos por pessoas como vocês. Literalmente, o Flipe Moura Brasil só tá fazendo jornalismo. Não é um obstáculo, assim, porque ele desgosta de você. Eu imagino que ele até desgoste, porque é muito difícil uma pessoa que tem a dignidade e cérebro curtir o que você faz. Mas, né, trabalhar com a realidade contra você é mais ou menos fácil. Aí, no mais, enquanto pessoas pequenas, invejosas e mesquinhas como você estiverem contra mim, isso é sinal que estou no caminho certo. Imagina achar que você tá no caminho certo, porque o Flipe Moura Brasil, que faz um trabalho sério de jornalismo, eventualmente expôs, no mínimo, uma cagada que você cometeu, né? Não dá pra falar que você tá no caminho certo nisso. E, não tem que falar, cara. Assim, é que os Bolsonaro já estão... A coisa já tá tão adiantada, né, nesse tipo de relação abusiva, que ele já solta essa e dane-se, tá? Siga aí bajulando a elite midiática em troca de trocados. Isto sim é vergonhoso e humilhante. Que elite midiática? Que elite midiática? O Flipe Moura Brasil, ele tá no antagonista que definitivamente não pertence a nenhuma elite midiática. Agora, quando a Rede Record tava no bolso do governo federal, o SBT, em grande medida também, tava muito próximo, Rede TV demais, né? E outras. Você não reclamava de elites midiáticas, né, Eduardo? E o Flipe Moura, já naquela época, ele era contra a corrente. Então, o padrão, assim, de comportamento do Flipe Moura Brasil não é exatamente, vamos dizer, esse que você está descrevendo, tá? Acho que há uma certa imprecisão aí, ou burrice na sua fala, tá? Complicado, cara. É importante se colocar aqui ao lado de quem tá agindo certo. O Flipe Moura Brasil tá agindo certo. Então, o Eduardo soltou esse textão. O que respondeu o Flipe Moura Brasil? O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou umas verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito, ficou bravinho e passou um recibo enorme no X, com ataques pessoais contra mim, os ataques pessoais que ele estimula a sua militância a fazer contra jornalista como eu, não cooptado pela família. Os cooptados tem vários por aí, né? Vocês sabem identificar quem são. Jornalista, os não cooptados, que ao contrário do Eduardo Bolsonaro, defenderam, jornalistas como eu que defenderam a CPI da Lava Toga, por exemplo, a manutenção da Lava Jato, e que nunca disseram que, aspas, é muito melhor o Lula solto, fecha aspas, como o Eduardo Bolsonaro disse. Depois do piti, com as ofensas que ele disparou, o Eduardo Bolsonaro, no entanto, confessou exatamente o ponto que mostramos aqui no Papo Antagonista, com imagens públicas dele e da esposa curtindo festa de rodeio nos Estados Unidos com acessórios caros. Ou seja, ele confirmou que não precisa de campanha de Pix. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? É claro que não, né? Eles vivem muito bem. O deputado federal licenciado ainda alegou que não foi consultado pelo ex-ministro do Turismo do governo do pai, Gilson Machado. Fiquei preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente. E disse o seguinte, abro aspas. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem: soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecha aspas. Esse foi o que Eduardo Bolsonaro escreveu após a repercussão do corte do Papo Antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do Antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa que quiser, fecha aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar. Onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do Brasil. O Flipe Moura Brasil é muito bom, né, cara? Ele vai colocando os detalhes aqui, ele vai, quando você fala, filho da puta, o cara, mano, vai lembrando. Ele não esquece.
Ele não esquenta, ele vai pontuando, aí a narrativa dele na resposta. Tô colocando narrativa meio, vamos dizer, em termos estrito senso, né? Porque as pessoas hoje usam narrativa como se fosse mentira. Não, a narrativa, a forma como ele narra os fatos. A narrativa dele é poderosa. Vamos lá. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista na base do se colar colou para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chore mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro ataca o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira do lista. Vamos colocar o print aí na tela, produção? Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print, para que ninguém descubra isso. Não, olha, isso já aconteceu com a gente também, né? Na campanha lá, o Eduardo Bolsonaro, acho que é a rede social do Carluxo, eles compartilhavam vídeos do Renato, já compartilharam vídeos do Pedrinho, várias pessoas do MBL. Aí o que eles faziam? No vídeo, no momento que aparecia um cara nosso, aí cortava, editava pra pessoa não aparecer. Com certeza é o Carluxo que fazia essas coisas. O Carluxo cuida das redes do pai. Aqui mesma coisa, foi lá e corta, tira o nome do Felipe Moura Brasil da matéria que o cara fez. Da apuração, da investigação que o cara fez. É muito baixo, cara. Fogo, vamos lá. Fez lá, com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAP, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema, da participação do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria, o acerto pra campanha de Lula foi com o Palocci Lula, disse Marcelo Odebrecht. E aí eu coloquei no subtítulo, dá pra entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru. E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada, propositadamente, por alguém ali, pra não dizer o Bolsonaro, que passou o print pra ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diz que é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado. Porque se você não é vassalo da família Bolsonaro, se você exerce a vigilância sobre eles também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem está do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga, quem ajudou a deixar passar a brecha que facilitou o esquema no INSS lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem, quem ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa. Muito bom que o Felipe Moura Brasil... Pô, que bom que ele falou isso, porque, assim, eu não vou comprar, né, aqueles papos que a esquerda vem colocando que a culpa do INSS é do Bolsonaro. A culpa é compartilhada por diversos governos e o esquema cresce pra valer mesmo agora no governo do PT. Dito isso, a coisa rolou no governo Bolsonaro, sim. Muito bom que o Felipe colocou. Porra, muito bom. Vamos lá, prossegue. Mas hoje, no X, o procurador Hélio Teiro estava lá mostrando as consequências judiciais desse afrouxamento gravíssimas. E a propósito, eu havia dito aqui que toda vez que os Bolsonaro mentirem sobre o nosso jornalismo independente e vigilante, a gente vai exibir o meu compilado da contribuição dos Bolsonaro para aquilo que o Eduardo, nessa resposta ao nosso programa, chamou de os poderosos do momento. Não pode soltar aí a colaboração dos Bolsonaro para os poderosos do momento. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade, com mais crítica ao petismo, aos ministros do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou boa parte, não todos foram juntos nessa manobra, contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, etc. E daí começou a aloprar demais. E esse sistemão aí, essas velhas lideranças, aproveitaram essa alopragem para posar de defensores da democracia, situação que a gente vive até hoje. É impressionante. A análise do Felipe Moura Brasil é muito parecida com a nossa. Porque, vamos falar real, é a análise concreta dos fatos. Todo mundo sabe o que aconteceu ali naquele governo Bolsonaro. Basta você ser inteligente e rigoroso, você vai perceber tudo o que rolou. Chegar às eleições, vai ter que fazer alguma coisa antes. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Muito bem, tá aí um breve compilado. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai mudar de dia aqui ainda no papo antagonista. Então, eles disparam mentiras sobre o nosso trabalho, a gente dispara simplesmente as verdades. Inclusive aquilo que eles próprios falaram. Vai ser sempre assim aqui, enquanto eu estiver na condução desse programa. Ricardo Kerstmann, o que você destaca? Grande jornalista Ricardo Kerstmann. O antagonista tá com um bom time e tá com um bom trabalho. Parabéns ao antagonista mesmo. Um bom trabalho. Inclusive é um lugar que eu me consulto, assim, sigo o site, vejo as notícias, vejo as colunas. Tá, tão de parabéns ali.